Eu já que está gravando, então vou dar início à palestra de hoje. Essa é a disciplina de seminário geral do programa de pós-graduação em Ciências dos Materiais da UFSCar. A sede fica na UFSCar Sorocaba. Eu sou o professor Bruno Campos de Anegítis, eu sou professor da Universidade Federal de São Carlos e lotado no campus de Araras, tá? Então é um programa que a intenção é tornar ele uma cara de mais de multicamp, né? Temos alguns professores de alguns campi nele e a sede em Sorocaba. Prazer tê-los aqui, ó. Estamos com uma audiência bastante elevada de pessoas. Eu agradeço também de pessoas que do Brasil todo assistindo, né? Fico muito feliz de saber que a palestra da Cristiane teve um alcance, a ideia de chegar em mais pessoas de maneira gratuita e que tenha divulgação científica é um intuito dessa disciplina e do nosso grupo de pesquisa. Quem não seguiu, segue nossa página no Instagram, tem a página no Facebook, são dois canais que a gente sempre faz divulgação de palestras, né, que é o LS Nano UFSCar. Hoje é um prazer imenso aqui receber a doutora Cristiane, que ela é pós-doutoranda na Universidade Estadual de Campinas, com o grupo do professor Juliano Bonassin, e ela faz uma ponte aqui com o nosso grupo de pesquisa. Então, ela já está de 3 para 4 anos fazendo essa ponte de pesquisa aí, e ela é aluna formada pelo mestrado e doutorado na Universidade Federal do Paraná. Deixa eu fazer uma apresentação mais formal. Porque a Cristiane, como ela é do grupo, a gente fica sempre, Cristiane, vai fazer uma apresentação formal aqui, que eu acho que é o que cabe, né? A minha pessoa fazer e já entrando aqui, eu já faço aqui. A Cristiane, ela tem bacharel licenciada em Química pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em 2013. Ela é mestre em 2015, doutora em Química Analítica pelo Programa de Pós-Graduação em Química da Universidade Federal do Paraná. Ela fez um período sanduíche na Universidade Autônoma de Barcelona. A Cristiane, ela ganhou o prêmio CAPES de tese na área de Química em 2020. Foi um motivo de orgulho para eu, que sou amigo, e para os professores Luiz Humberto Marcolino Júnior e Márcio Berganimini, que é um prêmio tem um peso muito grande no currículo, né? A Cristiane trabalha em eletroanalítica, ela faz sensores com materiais carbonáceos, ela atualmente, então, ela é bolsista de pós-doutorado do Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas, e ela atua no desenvolvimento de sensores e biosensores impressos em 3D para aplicações principalmente biológicas. A Cristiane, ela acabou de voltar de um estágio BEP da Manchester Metropolitan University com a supervisão do professor Craig Banks e, como eu disse, ela é atualmente pós-doutoranda no grupo do professor Juliano Bonassin da Unicamp. O título está no primeiro slide, ela faz a leitura e eu passo a palavra para você, Cristiane, fique à vontade e agradeço mais uma vez a presença de todos. Obrigada, Bruno, obrigada pela apresentação, obrigada, pessoal, por estarem aqui hoje virtualmente para acompanhar um pouquinho sobre o que eu vou falar sobre esse seminário. Então, como o professor Bruno falou, eu vou falar um pouquinho sobre algumas estratégias que a gente tem abordado para melhorar o desempenho de sensores eletroquímicos impressos em 3D. Então, uma breve introdução, como o Bruno também falou, eu faço, então, uma pesquisa de pós-doutorado com Bolsa FAPESP, eu sou sob supervisão do professor Juliano Bonassin na Unicamp, mas eu também trabalho com parceria com o professor Bruno e o LS Nano, na UFSCar de Araras. Então, o Bruno é meu co-supervisor, e aí eu fico pulando um pouquinho para cada grupo. Agora, durante a pandemia, um pouco mais aqui em Araras, que é onde eu atualmente estou morando, mas a gente fica aí trabalhando em parceria com os dois grupos, o que eu acho que é bastante interessante. A gente tem que sempre incentivar esse tipo de atividade, né? Então, a minha pesquisa, ela é basicamente focada na impressão 3D, com aplicações eletroquímicas, né, utilização de técnicas eletroquímicas. Então, gostaria de fazer uma breve introdução a respeito disso. A impressão 3D, ela está vindo como uma boa estratégia, né, uma ferramenta para a gente obter sensores, biosensores,
Então, a gente tem uma série de aplicações, né, que estão sendo utilizadas, desde o desenvolvimento de filamentos condutores, né, no próprio laboratório, ao desenvolvimento de eletrodos, sensores e até dispositivos, né, um pouco mais complexos, um pouco mais completos, tais como células eletroquímicas e dispositivos em fluxo. Então, a gente tem um pouquinho desse apelo, né, em buscar pelo desenvolvimento de dispositivos que sejam um pouco com baixo custo, que possam ser produzidos diretamente no laboratório, que também leva um pouco, né, nessa questão de custo, dispositivos versáteis com capacidade de serem miniaturizados, permitindo a sua portabilidade. Além disso, uma questão que eu gostaria de chamar aqui, um ponto que eu gostaria de destacar, está relacionado também com essa questão ambiental. Então, essa parte, né, de utilização de impressão 3D como uma ferramenta para desenvolvimento de sensores eletroquímicos, a gente tem visto muitos trabalhos nos últimos 10 anos, principalmente, com essa temática. Mas aí acho que vale também uma reflexão em relação a essa produção de plásticos. Então, esses sensores, eles normalmente são impressos utilizando filamentos termoplásticos, né? Então, nesse caso, a gente tem que avaliar um pouco toda essa questão ambiental, essa questão também de custos, mas levar em consideração a quantidade de plástico gerado e a quantidade de plástico que a gente recicla, né? Eu acho que é uma questão bem importante da gente levar em consideração, principalmente em questão de Brasil e de mundo, em que a gente tem uma baixa quantidade, uma baixa reciclagem, né, desses materiais plásticos. Então, acho que aqui vale um pouquinho essa reflexão, né, do que a gente está fazendo, o que a gente está gerando, né? Então, a que custo a gente está gerando esses sensores, né? Então, acho que vale essa reflexão, eu vou falar um pouquinho sobre isso mais adiante também. Então, nesse caso, para desenvolver esses sensores, a gente tem utilizado muito a manufatura aditiva. Então, isso seria uma técnica para obter esses objetos impressos em 3D. Então, a gente tem, basicamente, a manufatura aditiva e a por subtração. Então, né, nesse primeiro caso, a gente tem, como um exemplo aqui, um bloco, por exemplo, de um material, e ele vai sendo moldado para obter o objeto impresso em 3D. Na manufatura aditiva, que é o que a gente utiliza, a gente tem um material, no caso o filamento, ele é extrusado nessa impressora para obter o objeto impresso. Então, nesse caso, esse material ele vai sendo depositado, né, numa mesa aquecida e o objeto vai sendo construído camada a camada. Algumas das vantagens dessa técnica é que, principalmente, você tem uma menor quantidade de material utilizado para a produção desse objeto e, consequentemente, você também tem uma diminuição de resíduos gerados, né? Então, é uma técnica um pouquinho mais interessante, acredito, em relação à anterior, né? Então, você tem essa menor quantidade de resíduos plásticos gerados. Aqui eu vou focar um pouquinho mais nessa técnica, que é a modelagem por deposição fundida, em que o material ele é construído dessa maneira que eu expliquei, né? Camada a camada. Então, ele vai sendo extrusado, vai sendo fundido e vai sendo, digamos que, modelado, né? Remodelado para formar o objeto impresso em 3D. Então, todos os nossos trabalhos, eles são focados utilizando essa técnica. Como eu mencionei, então, o meu projeto ele é relacionado ao desenvolvimento de sensores eletroquímicos em 3D, um pouquinho mais aplicado para a determinação de biomarcadores. Então, para a impressão 3D, né, de sensores ou eletrodos, a gente utiliza filamentos condutores. Basicamente, esses filamentos eles são compostos por um polímero base e um ou mais materiais que vão dar essa característica condutiva ao eletrodo. Então, utilizando, como eu falei, a técnica de FDM, e aqui é um dos exemplos de eletrodos que a gente obteve, né? Um dos primeiros que a gente obteve foi nesse formato aqui. Normalmente, a gente utiliza como polímero base o PLA, né, o ácido polilático, ele é um biopolímero biodegradável, e como material condutor, na maioria das vezes a gente utiliza materiais à base de carbono. Existem filamentos comerciais, né, então os primeiros trabalhos que eu vou mostrar, eles são obtidos com filamentos comprados, né, já com material condutor, normalmente com grafeno ou com carbon black, né, o negro de fumo.
E esses eletrodos, então, a gente utiliza eles para determinação de biomarcadores utilizando técnicas eletroquímicas. Então, a gente monitora reações redox na superfície do eletrodo, reações essas que estão relacionadas com oxidação ou redução desses biomarcadores. Então, o objetivo, digamos que futuro, seria para o diagnóstico de doenças. Então, eu vou destacar algumas dessas determinações, né, para esses biomarcadores, focando, então, um pouco mais nesse meu projeto. Então, existem algumas maneiras que a gente pode melhorar, né, esses eletrodos, melhorar o desempenho deles, e eu vou destacar algumas principais aqui para vocês. Então, a primeira delas, acho que uma das primeiras que a gente estudou, foi avaliar a influência de tratamentos superficiais desses eletrodos. Então, como eu mencionei, a gente utiliza esse filamento condutor para a obtenção dos eletrodos, basicamente composto por uma rede polimérica contendo material condutor. Contudo, filamentos comerciais, eles também podem apresentar a presença de outras espécies ou aditivos. A gente já tem vários relatos na literatura, né, de avaliação desses filamentos, em que eles contêm algumas espécies como ferro, titânio, entre outros aditivos. Então, quando a gente tem esse material recém-impresso, a gente tem essa rede polimérica com material condutor. Então, uma das maneiras de melhorar esses eletrodos seria remover essa camada superficial de material polimérico, né? Então, que seria um material não condutor, para expor o material condutor, visando melhorar o desempenho desses eletrodos. Então, visando tornar eles mais condutores, dependendo do tipo de ativação também, pela formação de grupos funcionais, você consegue ter uma interação com o analito, né, uma melhor interação, visando um melhor desempenho eletroquímico desses dispositivos. Então, nesse primeiro trabalho, a gente avaliou diferentes técnicas, diferentes tratamentos de ativação, por exemplo, eletroquímico, então, pela aplicação de potencial positivo ou negativo, dependendo do caso, visando a oxidação ou redução superficial do eletrodo ou do material condutor que está nesse eletrodo, ativação mecânica por polimento e algumas técnicas de ativação química, com solvente e soluções ácidas e básicas. Então, a gente avaliou essas diferentes técnicas individualmente e também seguidas de uma ativação eletroquímica. A gente percebeu que a combinação de uma técnica química, nesse caso com hidróxido de sódio e ativação eletroquímica, elas promovem uma melhora da superfície do eletrodo. Então, a gente pode observar pela imagem de MEV, logo que esse eletrodo ele é impresso, ele apresenta uma superfície mais homogênea e, após a ativação, a gente consegue ver essa superfície um pouco mais, menos homogênea, né? E a gente consegue ver imperfeições na superfície. Então, a gente remove digamos que essa película superficial do material, do polímero e expõe o material condutor. Expondo esse material condutor, então, obviamente, a gente vai ter algumas variações, né, físico-químicas, principalmente em relação à variação da razão ID e G, obtida por Raman, aumento também da constante de transferência de elétrons, aumento significativo em relação à área eletroativa, então a gente consegue observar isso visualmente, né, pelo MEV, que tem essa variação morfológica do eletrodo. A gente também tem uma diminuição em relação à resistência à transferência de carga, então alguns desses pontos são bastante interessantes quando a gente está falando de sensores eletroquímicos. Então, são características desejáveis para que a gente melhore o desempenho desses eletrodos, né, desses sensores. Esse comportamento ele também foi avaliado voltametricamente. Nesse caso, a gente aplicou para a determinação de dopamina, então a gente consegue verificar que após a ativação com hidróxido de sódio, seguida da ativação eletroquímica, a gente tem uma melhora da definição, né, do voltamograma cíclico na presença de dopamina e com um grande aumento em relação, principalmente, à corrente anódica, né, para a determinação desse analito. Então, esse eletrodo modificado, né, nessas condições, ele foi aplicado para a determinação de dopamina, nesse caso, por uma técnica pulsada, e a gente também conseguiu observar a diferenciação, né, para a determinação da dopamina na presença de ácido ascórbico e ácido úrico. Então, essas espécies, elas estão normalmente concomitantes à dopamina em amostras biológicas, e nem sempre é tão fácil de fazer essa diferenciação, né?
Então, aqui a gente conseguiu fazer a determinação da dopamina na presença dessas outras espécies também. Nesse caso, esse sensor ele foi aplicado para determinação em amostra de soro sanguíneo humano e uma amostra sintética de urina. Então, isso demonstra que é interessante a gente avaliar esses tipos, esses tratamentos de ativação. E também a gente sempre tem que considerar o analito que a gente vai trabalhar, né? Então, aí depende do que você quer, né? Qual é o objetivo? Qual é o seu problema? Né? O que você precisa resolver? Então, nesse caso, você consegue avaliar diferentes técnicas, diferentes condições de ativação, dependendo do seu objetivo. Se você quer uma superfície que ela seja mais porosa, se você quer que tenha grupos funcionais, se você não quer, se você quer que você deseja que esse sensor esteja da melhor maneira, mais eficiente para fazer essa determinação. Uma segunda estratégia que a gente avaliou, né, foi a influência do envelhecimento desses filamentos. Então, a gente ainda está aqui utilizando filamentos comerciais e a gente percebeu que quando a gente armazena esses filamentos por um longo período de tempo, a gente tem uma diminuição da eficiência desses eletrodos produzidos com esses filamentos. Então, a gente consegue ver voltametricamente, após a impressão, a gente tem um voltamograma não tão bem definido quanto o que a gente observou após a ativação. Então, a gente faz a ativação, a gente tem uma melhor definição do sinal voltamétrico e também uma melhor condutividade desse eletrodo. Só que com o tempo, né, a gente avaliou isso após 1 e 3 anos em que esses filamentos permaneceram armazenados, a gente consegue observar a perda, né, desse sinal voltamétrico. Então, isso é consequência do processo de degradação do PLA. Então, como eu mencionei no início, o PLA ele é um biopolímero, ele é um polímero biodegradável. Então, ele sofre a ação do tempo, sofre essa ação ambiental, né? Questão de temperatura, enfim. E mesmo a gente armazenando esses filamentos em sacos Ziploc, abrigo da luz ou abrigo do calor, a gente mesmo assim a gente observa isso. Então, ocorre ainda essa degradação do material. E aí isso, como consequência, torna eles, digamos que, menos eficientes. Então, a gente avaliou isso, comparou isso voltametricamente e também por impedância eletroquímica, né, espectroscopia de impedância eletroquímica, a gente consegue observar um aumento em relação à resistência e transferência de carga, né? Então, como consequência, eles vão apresentando uma maior resistência. Com relação à reprodutibilidade, a gente conseguiu avaliar isso também, e a gente percebe que, principalmente após 3 anos, a gente tem uma gradual diminuição da eficiência, né, da reprodutibilidade desses sensores. Então, vale também aqui uma reflexão da gente ter um bom armazenamento, né, do material que a gente está utilizando e, com certeza, né, o material, quanto mais novo, ele vai apresentar um melhor desempenho. Conforme observado aqui, a gente tem uma menor variação em relação a essas medidas consecutivas. Esse sensor a gente aplicou para a determinação de bisfenol A, e foi o eletrodo que apresentou o melhor desempenho para esse caso também. Então, é importante a gente avaliar o material que a gente está utilizando também. Numa outra estratégia, a gente avaliou o ancoramento de estruturas na superfície do eletrodo. Então, nesse caso de azul da Prússia. O azul da Prússia, ele é amplamente utilizado para catálise e para promover a oxidação e redução de outras espécies, né? Ele é um complexo à base de ferro, um hexacianoferrato de ferro. E, nesse caso, a gente utilizou as próprias impurezas, né, entre aspas, espécies de ferro que estavam presentes no filamento comercial para fazer a síntese do azul da Prússia. Então, essa síntese foi feita eletroquimicamente, né? Então, a gente fez a técnica na presença de ferricianeto de potássio, a gente obteve os 2 picos característicos, né, os 2 processos característicos do azul da Prússia, e a gente consegue observar no MEV também a formação, né, dessas espécies
ao longo de toda a superfície do eletrodo, está um pouquinho difícil de ver, a gente não conseguiu fazer umas imagens com uma aproximação maior do que isso, mas a gente consegue ver algumas estruturas, né, alguns nanocubos de azul da Prússia, o que foi comprovado, né, pelo tamanho deles, com um tamanho médio de 42 nanômetros. Então, a gente aplicou esse sensor com essas nanoestruturas de azul da Prússia para catálise e oxidação da L-cisteína, que é um biomarcador relacionado também com doenças neurodegenerativas. Então, a alteração desse biomarcador, ela pode ser característica de algum tipo de desordem degenerativa. Então, nesse caso, em preto, a gente tem o perfil do azul da Prússia, né, logo após a síntese, e com gradativo aumento da concentração de L-cisteína, a gente vê uma variação desse processo, principalmente aqui no segundo processo de formação da espécie mais oxidada do azul da Prússia, que seria o verde de Berlim. Então, isso significa que o verde de Berlim está catalisando e promovendo a oxidação da L-cisteína. Nesse caso, a gente monitorou a oxidação da cisteína por uma técnica amperométrica, com aplicação de potencial constante. Esse potencial ele foi otimizado também, e a gente consegue verificar a influência, né, de ter o azul da Prússia na superfície do eletrodo. Então, em preto a gente tem o eletrodo somente ativado, em rosa, após a síntese do azul da Prússia, em que a gente tem realmente uma variação, né, mais pronunciada em relação ao aumento da concentração de L-cisteína que era adicionada, e também com o consequente aumento da sensibilidade para esse sensor. Essa determinação ela foi realizada para determinação em amostras de soro sanguíneo humano, né, apresentando um bom percentual de recuperação. Então, isso também demonstra, né, a importância de você fazer modificações superficiais. Então, aqui é para mostrar o porquê a gente faz isso, né, a importância de utilizar, nesse caso, o azul da Prússia para essa aplicação. Num segundo exemplo, em relação ao ancoramento, a gente promoveu, então, a imobilização de anticorpos na superfície desse eletrodo após a ativação. Então, nesse caso, a gente utilizou o PAR-EDC-NHS para melhorar a imobilização, né, tornar uma imobilização um pouco mais estável desses anticorpos na superfície do eletrodo, a partir de ligações covalentes. E, em seguida, a gente fez a determinação do antígeno, que nesse caso foi uma proteína, seria a proteína 7-DJ1, que ela é relacionada à doença de Parkinson. Então, nesse caso, todas as etapas de modificação, elas foram acompanhadas voltametricamente, por voltametria cíclica, e por uma técnica impedimétrica, que seria a espectroscopia de impedância eletroquímica, em que a gente observa que a cada etapa a gente tem uma diminuição da corrente, tanto anódica quanto catódica, e também um aumento em relação à resistência de transferência de carga. Então, aqui a gente observa um aumento do semicírculo, né, do gráfico de Nixte. Então, isso mostra que a cada etapa a gente está promovendo um bloqueio superficial do eletrodo. Então, nesse caso, a gente utilizou como sonda redox o ferrocenometanol, né, então um eletrodo do tipo label free. Nesse caso, o desempenho analítico do sensor ele foi avaliado por ambas as técnicas, né, então foi possível fazer essa determinação por técnica voltamétrica, seja por corrente anódica ou catódica, e pela variação da resistência à transferência de carga também. Esse sensor ele foi aplicado para determinação também em soro sanguíneo humano e em uma amostra sintética, né, preparada em laboratório, de fluido cerebroespinhal. E esse imunossensor ele foi estável por 25 dias, então a gente consegue utilizar o mesmo eletrodo durante 25 dias com um certo grau de estabilidade. O último exemplo, né, que eu gostaria de mostrar seria em relação, então, ao desenvolvimento de filamentos condutores e não condutores em laboratório. Então, os trabalhos mostrados até agora, eles foram relacionados à utilização de filamentos comerciais. E aí, então, quando eu fiz esse estágio no exterior com o professor Craig Banks na Manchester Metropolitan University, a gente explorou um pouco o desenvolvimento desses novos filamentos.
A temática aqui foi focada no conceito de economia circular, então em que você produz um material, você utiliza e você recicla para utilizar novamente. Então, nesse caso, a gente partiu do pressuposto de produzir novos filamentos para obter eletrodos e células eletroquímicas impressas em 3D, aplicados como sensores e biosensores, e aí a gente gera resíduos plásticos. Então, a ideia aqui, além de se reutilizar, inicialmente a gente utilizou resíduos plásticos a partir de cápsulas de café para obter esses filamentos, mas também tem essa possibilidade de você utilizar essas células eletroquímicas antigas, você pode processar elas, reextrusar para obter novos filamentos reciclados. Então, é uma questão de você fechar, né, esse ciclo de produção e utilização de materiais, nesse caso, materiais plásticos. Então, inicialmente, a gente produzia um filamento à base de carbon black e à base de PLA reciclado a partir dessas cápsulas de café. Nesse caso, nesse trabalho, a gente avaliou a influência de utilizar um plastificante. A gente utilizou o PES, né, como um plastificante, visando melhorar as propriedades mecânicas do filamento. Então, acho que o pessoal que já produziu filamento no laboratório sabe a dificuldade que é, porque, como eu mencionei, as empresas, quando produzem, elas costumam utilizar aditivos e, na maioria das vezes, não fica nem muito claro o que é que tem nesses filamentos. Então, uma das maneiras que a gente encontrou para melhorar um pouquinho as características, deixar esse material um pouco menos quebradiço, um pouco mais maleável, mais fácil de imprimir, foi utilizando um plastificante. Nesse caso, a gente avaliou proporções diferentes do plastificante e, numa proporção de 8,78%, a gente conseguiu obter um filamento que foi um pouco mais maleável, né, com uma melhor printabilidade. Esse filamento foi obtido, então, nesse caso, o filamento condutor para obtenção dos eletrodos, mas também foi obtido o filamento apenas com o PLA reciclado para imprimir, né, para obter a célula eletroquímica. Então, ela foi impressa seguindo esse modelo aqui. Ela é uma célula em que os eletrodos eles são removíveis, né? Então você coloca eles na parte de baixo da célula e depois com o parafuso você consegue fechar. Então, tendo os 3 eletrodos, né, dentro da célula eletroquímica. Isso facilita porque você consegue modificar os eletrodos, tirar para modificar, você consegue utilizar a mesma célula com diferentes filamentos, né? Só imprimindo os eletrodos com material diferente, você pode reutilizar essa célula. Nesse caso, após a impressão dos filamentos, a gente consegue observar algumas variações e a gente fez alguns comparativos com o filamento comercial, também à base de PLA e Carbon Black, que é o protopasta. Então, nesse caso, a gente consegue observar que o filamento reciclado, ele apresenta um pouco mais, ele tem uma morfologia um pouco mais homogênea do que o comercial. Então, no comercial, esse aqui é o filamento sem ativar, tá? Então, a gente consegue ver que ele tem ainda, né, você consegue ver um pouco do material exposto, mas ainda tem um pouco do material polimérico. Já o filamento que a gente produziu, ele apresenta um aspecto um pouco mais homogêneo. Então, isso foi graças à parte inicial de homogeneização. Então, antes da gente fazer a extrusão, todos os materiais eles eram homogeneizados termicamente. Então, isso facilita muito a produção desses materiais. Eletroquimicamente, a gente caracterizou também eles na presença de ferrocenometanol como sonda redox, e a gente consegue observar que o filamento produzido no laboratório ele apresenta um perfil muito mais bem definido, né, com maior correntes de pico em relação ao material comercial. A gente também consegue comprovar que ele apresentou uma maior constante de transferência eletrônica e uma maior área eletroativa. Para performance analítica, o desempenho analítico desse sensor, ele foi aplicado para determinação de cafeína. Então, mais uma vez, a gente comparou o filamento reciclado com o filamento comercial. A gente obteve curvas analíticas, né, com concentrações crescentes de cafeína, e o filamento reciclado, ele apresentou uma maior
um melhor desempenho, né? Uma faixa linear um pouco mais ampla e um limite de detecção muito mais baixo do que o limite obtido com filamento comercial. Em ambos esses casos aqui, os filamentos eles foram ativados, mas a gente também testou eles antes da ativação, e o filamento reciclado, mesmo sem ativação, ele apresenta um desempenho eletroquímico muito melhor do que o filamento comercial ativado. Então, isso principalmente devido a você conseguir, né, modular, conseguir alterar as quantidades de material condutor, por exemplo, que você utiliza nesse filamento. E acredito também que por essa questão de homogeneidade e você utilizar apenas esses materiais, né? Os filamentos comerciais, como eu falei, a gente nunca sabe exatamente o que eles usam como aditivo, né? Então, ele apresentou um desempenho muito melhor do que esse outro filamento. A determinação, nesse caso, foi feita em amostras reais de café e chá. Então, foram preparadas essas soluções, digamos, de café e chá para fazer a determinação. E um ponto interessante desse trabalho é que, após a utilização, essas células elas puderam ser novamente extrusadas para a obtenção de filamentos condutores. Nesse caso, a gente conseguiu fazer isso 3 vezes sem que houvesse alguma variação em relação a propriedades mecânicas, né? Então, após 3 vezes, esse material já fica muito quebradiço, muito difícil de trabalhar, e já não tem mais o mesmo aspecto, né, do que das 3 vezes anteriores. Então, demonstrando que teve realmente uma aplicação em relação a esse conceito de economia circular, o que acho que, conforme o que eu discuti antes, eu acho que é bastante interessante a gente abordar esse tipo de temática. Então, para concluir, como que a gente pode melhorar? Eu gostaria de fazer meio que um resumo, né, de tudo que a gente tem visto na literatura. Então, uma das maneiras que eu mencionei seria a ativação superficial. Então, a gente consegue melhorar, principalmente, a condutividade elétrica desses sensores. A gente também consegue, a partir dessas modificações, desses tratamentos superficiais, gerar grupos funcionais, né, que vão ser interessantes para o ancoramento de outras espécies, modificação também. Então, isso gera várias possibilidades, né, para esses sensores. Outra questão que eu acho interessante é essa parte de otimização de técnicas e métodos. Então, a gente tem visto na literatura vários trabalhos, eu acabei não comentando aqui, né, mas tem vários trabalhos na literatura em que se avaliam parâmetros de impressão. Então, desde a velocidade que você vai usar para imprimir, o material que você vai usar, que tamanho de eletrodo você vai usar. Então, existem variações no tamanho do eletrodo, na espessura do eletrodo. Então, tudo isso vai alterar, né, o resultado que você vai obter. Então, acho que é uma questão interessante da gente abordar também e pensar um pouco, né, como melhorar esses eletrodos. A gente consegue, dessa maneira, melhorar, né, a printabilidade, né, facilitar a impressão desses eletrodos, melhorando também a reprodutibilidade deles. E eu acho que a questão que eu atualmente considero mais interessante é a utilização de materiais sustentáveis. Eu acho que a maioria aqui, creio, como químicos, a gente tem que pensar um pouco nisso, né, como químicos, pesquisadores, enfim, a gente tem que pensar nessa questão de sustentabilidade, de utilizar materiais renováveis, biodegradáveis, com baixa toxicidade, né, e tentar encontrar alguma solução para os problemas que a gente precisa resolver. Então, tem maneiras melhores de fazer isso, tem maneiras que são um pouco mais verdes, né, então acho que a gente precisa pensar um pouquinho nisso também. E era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu agradeço muito a presença de todos vocês aqui. Gostaria de agradecer ao pessoal do laboratório por todo o suporte sempre, os meus supervisores, Juliano, Bruno. Estou aberta a discussões. Se vocês tiverem qualquer dúvida, também podem entrar em contato comigo por e-mail, a gente pode trocar ideias, e acho que seria isso. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, Cristiane, pela excelente palestra. Impressão 3D e manufatura aditiva, né, são temas que têm nos norteado aí nas pesquisas nos últimos anos.
Primeiro, eu vou abrir aqui então as perguntas da plateia e fiquem à vontade se quiserem já perguntando ou levantando a mãozinha, eu vou coordenando aqui o que for mais fácil. Yasmin pediu primeiro a palavra, depois a Bruna. Pode ser Yasmin e Bruna? Pode ser nessa ordem. E aí fiquem à vontade para perguntar para a Cristiane. Bom dia a todos. Eu gostaria muito de agradecer ao seminário, professora Cristiane, foi muito informativo. Eu fiquei com uma pequena dúvida em relação a essa comparação do filamento comercial e desse produzido. Eu achei muito interessante esse reuso, né? Uhum. Tanto como o próprio material com células e tanto como aqueles pods de café da máquina, mas eu queria saber se tem alguma desvantagem ou vantagem em relação ao custo para a produção desse filamento condutivo. Essa eu acho que é uma questão que ficou faltando para esse trabalho, talvez para os próximos a gente pode fazer, que seria o cálculo, né? Exatamente o cálculo de produção desse material. Eu não sei te dizer exatamente, mas eu acredito que provavelmente sim tem um menor custo, uma vez que você não precisa obter esse material, que não são materiais, na maioria das vezes, muito baratos, né, para você obter. Então, essa questão de você conseguir reciclar, eu acho que é bem interessante. Essa parte de utilizar as cápsulas de café, no Brasil eu não cheguei a ver, mas eu sei que na Itália, né, os próprios italianos com seu café, eles têm empresas que fazem o processamento dessas cápsulas já. Então, eles já produzem, eles já processam a cápsula e eles já vendem isso com material particulado próprio para ser reutilizado, para ser reciclado. Então, eu acredito sim que, talvez não já, né, mas eu acho que isso pode se popularizar um pouco mais, facilitando. E também você pode fazer isso, você pode pegar uma garrafa PET, você pode pegar materiais à base de PLA ou qualquer outro e fazer, né, o particulamento desse, né, diminuir em partículas menores e extrusar isso, né? Então acho que é questão de custo, sim, eu acho que é bem, bem mais em conta. Obrigada. Imagina. A Bruna também tem uma pergunta. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar, né, a Cristiane pelo excelente trabalho, pela excelente palestra também, foi muito bom, muito didática. E eu tenho uma dúvida a respeito de perspectivas futuras, né, para a manufatura desses sensores, desses biosensores, né, em escala industrial, se você já tem alguma patente, alguma coisa assim, a respeito desses biosensores que você vem desenvolvendo. Uhum. Então, a gente ainda não tem nenhuma patente, a gente está pensando em escrever, mas ainda não tem. Muito também porque esse trabalho é em parceria com outro grupo de pesquisa, né, de fora, então tem um pouquinho essa questão de logística, mas a gente pensa assim. Eu espero, né, que no futuro isso seja possível, né, isso seja um pouco mais comerciável, digamos assim. Eu acho que tem grandes perspectivas em relação a isso, e acho que seria possível, sim. Eu não, assim, agora não sei te dizer exatamente, né, se tem, não tenho conhecimento disso, mas acho que seria alguma coisa bem interessante, né? Assim, legal, obrigada. Obrigada. Mais alguma pergunta? Gostariam de fazer? Bianca? Oi, Cristiane, quero parabenizar também pela excelente apresentação e pelo trabalho também. Eu também trabalho com impressão em 3D de hidrogéis, mas essa parte do PLA, eu fiquei curiosa, porque vocês fundem, né, o polímero. Então, teve uma parte da apresentação que você estava falando sobre degradar o material, né? Uhum. Vocês consideram também analisar essa degradação durante o processo? Porque quando aquece, né, o polímero em altas temperaturas, ele pode acontecer uma degradação também anterior? Você diz acompanhar isso gradativamente ou submeter ele a alguma... Isso, é como se fosse um teste para ver se já ocorre uma degradação, né, durante o processo de impressão. Sim. Olha, durante a impressão,
provavelmente deve ter alguma degradação, mas só que assim, a gente utiliza temperaturas que são para fundir o material, né? Então, não acredito que vá ocasionar alguma degradação nesse sentido. Eu já vi alguns trabalhos em que eles testam com compostos, com soluções. Então, eles submetem esses filamentos, acho que foi para PLA, inclusive, e outros polímeros, outros tipos de termoplásticos. Mas eles submetem esses materiais, por exemplo, em meio ácido, meio básico, solvente, temperatura. Então, eles fazem tudo isso para que eles consigam avaliar essa questão da degradação, como que isso ocorre, quanto tempo isso demora, qual que é mais agressivo, qual que é menos. Então, tem alguns testes que eu já encontrei na literatura a respeito disso. E uma coisa que a gente consegue fazer seria análise térmica. Então, quando a gente faz a análise térmica, a gente consegue ver pelas curvas, a gente consegue ver mais ou menos qual que é a temperatura de degradação mesmo do PLA, né? Então, isso sim a gente consegue prever, né? Então, normalmente a gente trabalha com temperatura um pouco menor do que isso. Então, no máximo 200 graus Celsius, 180, 200, dependendo do material. E agora a temperatura de degradação mesmo que a gente observa por essas curvas, né, de TG, por exemplo, já é acima disso, né? Então, a gente consegue trabalhar um pouquinho menos. Obrigada. Imagina. O Gabriel também queria perguntar. Bom, pessoal, bom dia. Primeiro, professora Cristiane, obrigado pela palestra, foi muito interessante. Eu gostaria de saber sobre um dos eletrodos mencionados aqui, que ele tem estabilidade por 25 dias, né? Eu gostaria de saber se ele vai perdendo essa estabilidade, vai caindo gradativamente ao longo desses 25 dias, ou se ele se mantém constante, e se isso afeta a eficácia dele ali na detecção de alguma forma. Obrigada pela pergunta. Então, sim, você vai perdendo a eficiência, principalmente por ser um biosensor. Então, você tem que armazenar esses eletrodos em refrigerador, em temperatura 4 graus Celsius, enfim. Normalmente, quando você faz um biosensor, você armazena ele dentro de uma solução também, né? Solução tampão, para manter o meio biológico ali. No caso dos sensores 3D, eu não deixo eles imersos porque eles têm uma questão de, às vezes, essa solução impregna no eletrodo e aí eu acabo perdendo a eficiência mais do que se eu armazenasse, né? Então, eu só armazeno eles em refrigerador e aí eu vou acompanhando isso semanalmente. Semanalmente você tem um decaimentozinho, não muito, assim, você tem uma perda, né, em relação à eficiência dele, mas até 25 dias, acho que foi 25 dias eu tive uma perda de mais ou menos 18%, e aí depois ele meio que dá uma estabilizadinha, né, mas assim, digamos que eu posso garantir até isso, mais do que isso a gente já não sabe, né? Foi o máximo do tempo que a gente acabou testando. Mas uma das maneiras de você contornar isso é você fazer a calibração, né? Então, você faz uma calibração desse sensor, né? Uma nova curva de calibração, e aí você consegue aplicar ele novamente, né? Então, essa é uma das maneiras que você poderia, por exemplo, contornar essa questão de perda de eficiência. Entendi. Obrigado. Nada. Novamente, bom dia, professora Cristiane. Parabéns pela apresentação, pelo trabalho. Bom, a minha pergunta seria no sentido da seguinte maneira, né? Como que a celulose, ela é um polímero biodegradável, rico em grupos hidroxilas que possibilita, né, realizar diversas modificações químicas? A minha pergunta seria mais no sentido, assim, se tem esse tipo de trabalho também, né, de desenvolvimento de eletrodos, né, com material celulósico. Tem sim. Eu vi alguns trabalhos já. Você diz para produzir o polímero a partir da celulose ou usar a celulose? Isso, por exemplo, assim, no caso, seria substituir, né, o PLA pela celulose. Eu acho que eu já vi alguma coisa na literatura assim. Já não lembro direito, mas eu acredito que possa sim. Eu já vi alguns trabalhos não em 3D, em outras configurações. Em 3D eu não lembro de ter visto, né? Mas assim, com celulose com certeza, mas não 3D, eu acho. Isso que eu ia perguntar também, né? Se talvez seria
possível, né, fazer impressão 3D através de material celulósico, né? Uhum. Se tem alguma incompatibilidade, né, com o processo lá da impressão, né? Talvez, se isso for possível, talvez você vai ter que alterar esses parâmetros de impressão, né? Para que você vai ter que alterar, talvez, temperatura, algum outro processo, eu acredito, né? Adaptar o processo, né, para esse material polimérico daí, né? Isso, Porque normalmente a gente já tem uma base ali, porque normalmente a gente usa o PLA. Às vezes a gente usa ABS também, que é um outro polímero, mas eles não mudam muito, assim, né, essa taxa aí de temperatura. Mas aí, como vai ser um material muito, né, diferente, aí acho que teria que ser de outra maneira, né, não sei. Tá certo, então, professora. Muito obrigado. Imagina. Eu gostei da pergunta, que dá para fazer talvez um mix. Você pode misturar o material. Usar como um aditivo, né, talvez. Um aditivo, ou você, porque eu acho que a celulose, a rampa dela de aquecimento, ela é menor. Então, isso é um pouco mais complicado. Mas tem que dar uma olhada, tem que estudar a rampa, tem que ver, porque dá para comprar os pellets de celulose também. E como entrar ele como aditivo, talvez, para deixar mais maleável. Uma ideia rampa que eu falei, eu acho que a rampa de aquecimento para celulose ele é um pouco menor. Teria que avaliar isso daí, né? Sim. Tem alguns comentários. O professor Rodrigo, tem vários outros professores aqui também, viu, Cristiane? Tem o professor Rodrigo, o professor Fernando, estava olhando aqui, tem vários outros professores jogados aí, espalhados legal. pelo nosso Brasil assistindo. Ô, Rodrigo, eu passo a palavra para você, então, e daí depois eu leio os comentários. Ô, gente, eu não sou professora ainda não, tá? Só para avisar. Mas Espero um dia ser. Já, e daqui a pouco vai ser, um período curtíssimo, aí esperamos que seja, né? Vai sim. Parabéns, Cristiane. Vocês me ouvem? Oi, estou ouvindo sim. Parabéns, Cristiane. Tudo bem você? Tudo Parabéns ótimo. pela apresentação, né? Um excelente trabalho, né? O nível que vocês estão fazendo. E aí, durante as perguntas, me veio a curiosidade. Como eu conheço o seu trabalho desde a época lá do biocarvão, né? Do biochar. Isso. Vocês têm uma ideia de repente, dentro dessa ideia da economia circular, né? Que entra também o biocarvão, de fazer algum filamento. Será que ele funcionaria? Algo nesse sentido? Temos a ideia, sim. Eu acho que é uma coisa interessante. Eu sinto um pouco de falta de trabalhar com biochar, no trabalho desde o doutorado, mas a gente tem essa vontade, sim. Foi algo que a gente comentou também nesse período que eu estava fora, de fazer um filamento com biochar, sim. A gente não teve tempo ainda, mas a ideia é essa. Bacana. Beleza, então, Luciano. Obrigado, viu? Eu que Excelente, agradeço. parabéns. Obrigada. Se mais alguém quiser abrir a câmera e fazer alguma pergunta, aí eu fico disponível também aqui. E eu vou fazer alguns comentários dos grupos aqui, do grupo aqui que as pessoas já fizeram aqui também. E eu fico aguardando se mais alguém queira fazer alguma questão. O Anderson parabenizou, a Júlia parabenizou. Gabriele, entender melhor a célula eletrolítica, quer dizer, eletroquímica, né? Poder explicar melhor? Gabriele, se você tiver aí, em qual sentido você queria entender? Talvez dar um pouco mais. Então, se puder dar um pouco mais de detalhe para a gente, a Cristiane pode explicar. A Sabrine perguntou. Gostaria de saber sobre a reutilização dos eletrodos impressos. Em geral, quantas vezes, Cristiane, dá para usar o mesmo eletrodo tendo o mesmo desempenho? O mesmo desempenho que a gente testou, acho que foi uma vez. 2 vezes dá para fazer, não fica 100%, 3 vezes já não dá. Para a célula, né? Nesse caso. Eles pensam no biosensor. Quando é sensor, aí dá para... Aí, Sabrina, dá para usar muitas vezes. É que a gente está falando quando você usa como biosensor, né? Como sensor, dá para usar muitas vezes. Nesse trabalho que eu mostrei, a gente conseguiu fazer 3 vezes, né? Mas aí depende também. A eficiência não é mais a mesma, né? Já fica mais quebradiço.
E daí dá para fazer aquela história da calibração. Você recalibra e faz de novo o uso. Então dá para usar mais de uma vez. É que assim, o que a gente tem feito também, num novo trabalho, foi fazer meio que um mix. Então, você pega um pouco do material desse filamento aí, né? Usando. Vai ter uma diferença. Se você usar só essa célula reextrusada, digamos assim, ou você usar só essa célula com mais um pouco de PLA, e aí você consegue também melhorar a eficiência, né? Isso. Então dá para reutilizar. Nicolas perguntou, gostaria de saber se foi efeito de estabilidade. Ele falou, né, que já Todos explicou foram. Eu outros acabei não programas. colocando, mas a gente sempre avalia RP, Repro, e para o caso dos biosensores, a estabilidade, né? Isso é algo que é importante quando a gente faz biosensores, né? O Fernando agradeceu, obrigado Fernando, pela palestra. O Diego, também, professor Diego, olha que legal, também mais um aqui que não tinha visto. Diego Pessoa, o Márcio também, nosso amigo Márcio agradeceu, o Guilherme falou que deu várias ideias para ele, a Sabrina agradeceu pela resposta. Aí o Luiz Gustavo perguntou, como é o preparo dos resíduos para ser colocado na extrusora? Vocês moem primeiro para misturar o polímero? Deixa eu ver aqui. Os resíduos da célula ou os resíduos do café? Eu acho que é do café, né? Da cápsula, isso. Então, esse é aquilo que eu comentei. Nesse caso, é uma empresa italiana que faz esse processamento. Então, eles pegam as cápsulas e aí eles fazem todo esse processo de diminuir, né? De particular, digamos assim, e eles vendem como se fossem pellets mesmo. E aí o pessoal lá adquire para fazer. Então, ele vem da mesma maneira que vem o PLA ou outros polímeros para extrusão, esse material é obtido. Mas você também pode fazer por picotamento, dependendo do material, com uma tesoura, com moinho de facas, alguma coisa assim, só para você diminuir o tamanho para você poder colocar na extrusora, né? Isso. É que na ideia lá no artigo a gente fala que pode lavar a cápsula, teria que fazer a limpeza da cápsula, secar ela, picar ela e já colocar no... Essa extrusora, pessoal, é mais ou menos como se faz linguiça, tá? Pensar, quem já viu aí, ele faz um mix, depois na saída da pão ele começa a extrusar, sai um fio, né, que é o filamento. Bem isso mesmo. Então é mais ou menos como se fosse pensar e fazer um paralelo com a carne e colocar dentro da... Ana Paula pergunta sobre espessura e formato, sobre influência da resposta dos sensores. Sim. Então, tem alguns artigos na literatura, inclusive do pessoal lá do professor Banks, que eles avaliaram o formato do eletrodo. Então, eles fizeram como se fosse um eletrodinho de carbono vítreo, né? Só com a superfície, né, do eletrodo exposta. E aí eles avaliam o formato desse eletrodo. Então, em círculo, em quadrado, em estrelinha... E aí eles avaliam o que isso tem de influência, né? Então, seria mais ou menos em relação a isso. Em relação à espessura, eu também vi recentemente um trabalho, não lembro agora de quem que era, em que eles avaliam a espessura do contato elétrico também. Então, isso também tem variação, né? Tem um trabalho do Bob também, que ele faz o tamanho do braço, o comprimento, do sensor, né? do comprimento do o comprimento do contato. Uhum. Esse é bem... se quiserem, saiu ano passado, eu não vou lembrar a revista, mas procurar o nome, o Robert Crapnell e o Craig Banks, vocês acham que tem um trabalho só explicando isso também. Tem dois trabalhos, um é só esse que a Cristina falou, que tem uma bolinha, quadradinho, estrelinha, ele mostra as superfícies, e tem o trabalho que ele fala do braço, né? Aí tem uns trabalhos da Cristiane, que se vocês quiserem ver tratamento, bastante, ela já mostrou aqui, tem mais alguns. O Diego também, que está aqui, que é professor também, a gente tem alguns trabalhos de produção e tratamento. São trabalhos que a gente indica aí para vocês lerem, para quem quiser entrar na ideia de impressão 3D. Esse contato elétrico é diretamente no eletrodo no seu trabalho, Cristiane? Você vai jacaré direto? A gente imprime uma peça só, tipo aquela que eu mostrei lá, que ele tem como se fosse uma bolinha e o contato elétrico é a parte mais compridinha. E aí você já prende no jacaré. Aquela outra celinha vermelha que eu mostrei ali também, o que fica exposto é só a parte superficial da bolinha, né, no caso do eletrodo, e o que fica para fora da célula é tudo para você prender com o jacaré.
prender diretamente no potenciostat. Bom, e algumas pessoas agradecendo, e perguntaram, onde o Francisco perguntou, a gente vai disponibilizar esse seminário no canal do YouTube do Elecinando. Elecinando Fiscar tem no YouTube, aí você procura lá, daqui uns dias depois que a gente passar aqui, tem que fazer uma ediçãozinha para tirar só aquele trabalho que não foi publicado, e aí nós faremos a postagem. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguém tem mais algum comentário a fazer? Algo? Não? Não? A Júlia perguntou. Facilidade e dificuldade. É que na realidade ela usou PLA, Júlia. Qual a maior mas pode ser, eu entendi a pergunta. Cristiane, qual a maior dificuldade e facilidade de usar o ácido polilático? Olha, facilidade, ele é amplamente utilizado, então tem muita informação na literatura, todo mundo já conhece, né, as características térmicas, mecânicas, enfim, tem essa facilidade, assim como outros também, ABS também é muito utilizado. Dificuldade, eu acho que é essa questão de degradação, porque a gente percebe tanto o filamento quanto o eletrodo quando é armazenado, às vezes, por exemplo, pandemia, ficou material guardado no laboratório, ficou eletrodo, trabalho pela metade, quando voltou, nada bate mais, né? Então, você já não consegue mais aquela eficiência que você tinha anteriormente. Não só eu, como várias pessoas do laboratório tiveram dificuldades com isso, né? De ter que começar um trabalho novamente, ou então, não sei, ter que tentar reproduzir o que estava acontecendo antes. Então, eu acho que tem essa questão aí, né? De degradação, assim. O ácido polilático ele é muito higroscópico, e aí ele começa a se degradar, formar os produtos de degradação, mesmo em temperatura ambiente. Isso é algo que pega nós que trabalhamos com impressão 3D. Eu acho que a inserção de aditivos realmente é algo que tende a crescer dentro da produção de filamentos para melhorar, né, essa qualidade desses filamentos, né? O Gabriele perguntou, querendo entender melhor a da célula eletroquímica que ela apresentou em vermelho. Era aquela. Mostra para ela, Celinha, explica quem são os 3 eletrodos. Acho que a vermelha é do trabalho do pod, né? De café, né? Isso, foi a primeira. Essa aqui. Então, nesse caso aqui, eu não sei se ela quer entender como que foi a montagem ou como é o funcionamento de uma célula em geral, mas nesse caso aqui, a gente imprimiu 3 eletrodos nesse formatinho aqui. Então, a gente tem essa parte aqui, que seria, né, o encaixe para o eletrodo, para a superfície do eletrodo, no caso. Então, ele encaixa aqui, tem 3 furinhos aqui na célula. E aí, o que fica exposto é só essa superfície redonda aqui dentro da célula. E toda essa parte aqui fica pro lado de fora, e aqui a gente prende os jacarés, né? Então, a gente utiliza um esquema, né, convencional de 3 eletrodos. Então, é um eletrodo de trabalho, referência e contra. Nesse trabalho, são os 3 eletrodos impressos com o mesmo material. Nesse caso, a gente fez a ativação dentro da célula mesmo. E, assim, o funcionamento de uma célula eletroquímica, nesse caso, para 3 eletrodos, então, normalmente, você tem um eletrodo de referência, né? Então, você tem uma referência de potencial. Nesse caso aqui, a gente considera um pseudo-referência, né? Porque a gente não tem como manter esse potencial, né? Por exemplo, um eletrodo de prata, cloreto de prata, você tem uma solução estável, então você consegue manter aquele potencial, digamos que estável, né? E aqui não tem muito isso, mas a gente consegue fazer medidas, a gente já fez comparativo, né? Desse pseudo-referência com referência normal, e ele funciona super bem também. Então, você aplica um potencial em função desse referência, e aí a corrente, ela flui entre um contra-eletrodo e o eletrodo de trabalho. E aí a corrente é o que a gente monitora. Então, a gente trabalha com o que a gente chama de perturbação. A gente aplica um potencial conhecido e a gente obtém a corrente resultante, digamos assim. Mais ou menos isso, bem superficialmente. Essa corrente que a gente obtém, ela é proveniente das reações redox da espécie que está em solução. Então, quando a gente usa, por exemplo,
ferro, nesse caso o ferroceno, a gente monitora as reações redox do ferro. Então, quando ele oxida, quando ele reduz, e a gente monitora, a gente obtém, então, aquele voltammograma, que é relacionado com isso, e a intensidade, né, o tamanho, digamos assim, né, desse pico, está diretamente correlacionada com a concentração da espécie em solução. Acho que basicamente é isso. Legal. Não sei se é isso que ela tinha perguntado. Eu acho que pela pergunta dela aí já foi. Olha lá, minha dúvida era sobre o esquema. Acho que ele beleza. explicou. Legal, tá ótimo. Explicou as duas coisas, já matou as duas possíveis dúvidas dentro da questão. Tá ótimo. Pessoal, então, eu gostaria de agradecer mais uma vez e encerro, então. Os alunos da disciplina não esqueçam de fazer a resenha e entregar até na próxima aula, e na próxima semana a gente vai ser de aluno, mas esperamos que vocês possam participar também, para prestigiar, acho que é o Gabriel, o próximo, né? E que estão todos convidados, então. Vamos fazer também de novo divulgação nos canais de mídia para atrair mais pessoas também para assistir. O Wilson levantou a mão, Wilson? Alô? Não sei se... não. Não. Tá, não foi, apertou errado, tá ótimo. Então, eu encerro aqui. Agradeço, Cristiane, muito obrigado, excelente palestra, excelentes discussões. Obrigada, professor, obrigada a todo mundo que pôde participar, e tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato. Pode entrar em contato nos canais de mídia da Cristiane, que ela vai responder com prazer. Gente, bom resto de dia, bom resto de semana para vocês, abraço a todos, tudo de bom.